Meus irmãos, mais uma vez, boa noite, graça e paz de Cristo seja com todos nós, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor nosso Deus em Gênesis 46. Gênesis 46. Vou ler o texto, os irmãos acompanham. A palavra do nosso Deus diz assim: Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito, e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que vieram para o Egito: Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Sacar: Tola, Pulva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gade: Zifion, Agis, Suni, Esbom, Eri, Arodi, Areli. Os filhos de Asser: Imna, Isvá, Isvi, Berias e Será, irmã deles. E os filhos de Berias: Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu à sua filha Lia. E estes deu a ela a luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. O filho de Dan, Usim. Os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Jazer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel. E estes deu ela a luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 76 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó, que vieram para o Egito, foram 70. Jacó enviou Judá diante de si, a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se
lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado, e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Vamos orar, irmãos? Senhor, Deus bendito, Deus de aliança com teu povo de Israel, nós te bendizemos, ó Pai, por esse texto que narra essa história da redenção, a nossa história. Nós somos o teu povo, estamos aqui, ó Deus, porque o Senhor preservou a tua igreja ali na antiga aliança, se revelou, formou um povo no Egito, o libertou através de Moisés, revelou todo o teu pacto e enviou o teu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a salvação, ó Deus, para nós, Jesus Cristo, que veio, ó Deus, dos judeus, mas que é para nós, povos de toda língua, tribo e nação. Venha o teu reino, ó Deus, que o teu evangelho seja pregado, que o nome de Jesus seja bendito e exaltado, que possamos compreender os teus propósitos para a igreja hoje, para nós, para as nossas famílias, para o teu povo, ó Deus, para todos aqueles a quem o Senhor chamar dentre os gentios. Assim abençoa, ó Deus, fala aos nossos corações, é o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós então temos nesse capítulo a mudança do povo de Israel da terra de Canaã para o Egito, e um censo é feito nesse capítulo. Os descendentes de Jacó, que contavam o número de 70, o texto diz 76, e nós sabemos, irmãos, que na verdade esses são os descendentes. A comitiva de Abraão, como demonstramos aos irmãos anteriormente, eram mais de 2.000 pessoas. Certamente esse número cresceu bastante na época de Isaac e na época de Jacó. Então, certamente havia todo um grupo, toda uma comitiva, todas aquelas pessoas, não apenas os filhos, as famílias, mas os agregados a Abraão, Isaac e Jacó, que eram um povo da aliança. Todos eles circuncidados, faziam parte do povo de Deus. Mas a ênfase aqui é em Israel, nos descendentes do povo de Deus. Há uma distinção especial feita a eles, porque eles são estes que vão nos carros de Faraó. E, na verdade, irmãos, o que está acontecendo aqui é tão somente o cumprimento do que o Senhor havia dito a Abraão, quando o Senhor o chamou e fez aliança com Abraão. O Senhor fez pacto com Abraão e disse: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Abraão, entrarei em aliança contigo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas sabe de uma coisa: a tua posteridade será peregrina, será escravizada por 400 anos. Eu formarei o meu povo dessa maneira, mas sabe que eu também julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e tu irás em paz aos teus pais. Ou seja, o que está acontecendo aqui é o cumprimento do que o Senhor já havia dito a Abraão, nos mostrando esse tema que temos tratado aqui no livro de Gênesis, da absoluta soberania do Senhor.
O Senhor então forma o seu povo, a princípio chamando os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e formando um povo, especialmente isso vai acontecer na fornalha de ferro do Egito, e o Senhor vai libertar o seu povo do Egito, e o chamar à adoração, à terra de Canaã, a ser o seu povo sacerdotal, especial. Mas aqui, irmãos, nós vemos José e a história da família de Jacó, e nós vemos então, depois de tantos anos de dores, tanto sofrimento, Jacó tendo dado o seu filho como morto, tantos caminhos confusos, e agora nós vemos a vontade de Deus de reunir essa família novamente, de os preservar, de trazer a reconciliação, de também cumprir esse plano de levar este povo para o Egito. As promessas de Deus, irmãos, então, estão se cumprindo. O decreto de Deus, o que o Senhor disse a Abraão, o que o Senhor revelou a José na sua meninice, que ele seria esse instrumento de libertação para levar o povo para o Egito e ser esse meio de preservação nesta fome, e de também ter uma primazia na família, de receber então a liderança, uma primogenitura na família patriarcal. Então, essas promessas estão se cumprindo, porque José está vivo. Essa é a boa nova que vimos, dada a Jacó no capítulo passado. José está vivo. A família patriarcal haverá de morar no Egito, debaixo do governo de José. O Senhor então irá cumprir os seus planos, as suas promessas sobre toda a família da aliança, e o Senhor escolheu José para liderar esse momento, para então ser esse instrumento do Senhor. E então há todo esse diálogo de José com Faraó, Faraó mandando trazer a família, e depois José preparando esse encontro dos seus irmãos com Faraó, de seu pai. Então imaginem, irmãos, durante 22 anos, Jacó pensou que seu filho estava morto. E aqui nós temos então a conclusão dessa história. E agora Jacó irá descer para o Egito, encontrar-se com o seu filho, e nós vemos então que é um momento de grande alegria, encontrar com o seu filho que está vivo, mas também um momento de apreensão. Eles terão que deixar a terra de Canaã, a terra da promessa. Será que os meus descendentes irão se desviar do plano de Deus, do propósito de Deus em torno da terra prometida? Jacó certamente havia apreensões no seu coração. Então, no nosso capítulo aqui, o 46, do verso 2 a 4, o Senhor se revela a Jacó. Ele diz: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. E ele diz: não temas descer para o Egito, é meu plano que você vá. E o Senhor diz a Jacó: é lá que eu farei de ti uma grande nação. Não temas descer para o Egito, é lá descerei contigo. Não temas ir, porque eu estarei contigo. Eu descerei contigo ao Egito, e de lá te farei tornar a subir, e a mão de José fechará os teus olhos. Então, nesse momento de apreensão, de alegria, porque vai se encontrar com o seu filho, dado como morto, o seu filho agora governador do Egito, mas há também apreensão no coração de Jacó, e o Senhor se revela a ele, e o seu propósito, o seu plano será cumprido. Então, o que está no coração de Jacó nesse momento? O Senhor lhe prometeu fazer dele uma grande nação, e o Senhor está cumprindo esse propósito. Eu estarei com vocês na terra do Egito. Ou seja, o plano de Deus, irmãos, é formar o seu povo no Egito, na aflição. O povo de Deus é formado na terra do Egito. O Senhor chama o seu povo desse mundo caído, perdido, de aflições, do deserto dessa vida. Então, o Senhor deixa claro que essa grande nação surgirá do Egito. Os leitores originais, nós já sabemos isso, porque o Senhor havia dito a Abraão que seria assim.
O Senhor então os envia para onde? Para uma situação de angústia, de dificuldade. O Senhor envia a Jacó para o Egito. É claro que você disse, mas ele está indo em carros de Faraó. Mas a profecia já disse, eles serão escravos. Se levantaria depois um Faraó que não conhece José. E eles sofreriam 400 anos. Então há uma circunstância angustiosa. Assim como aconteceu com José, que primeiro sofreu, para depois ser exaltado e ser uma bênção para a sua família, o povo de Deus também é formado na fornalha de ferro da aflição do Egito. O Senhor nos tira então, irmãos, desse mundo mau, desse mundo de aflições, nos salva pela sua graça e nos torna instrumentos dele de bênção para a propagação do seu evangelho. Então nós ficamos muitas vezes nos questionando como é que o Senhor cumprirá essa promessa. Nós olhamos para o livro de Apocalipse, como vimos hoje pela manhã, e nós vemos como vai se cumprir. O Senhor vai ter gente de toda tribo, língua e nação. Milhões de milhões, milhares de milhares estarão diante do trono, diante do Cordeiro, em adoração. E nós nos perguntamos, como é que o Senhor vai cumprir essa promessa? E nós vemos aqui que no Antigo Testamento ele cumpriu enviando o seu povo para o Egito, porque ele é soberano, ele não está limitado a um território. Ele é Deus conosco em nossos sofrimentos, ele é Emanuel, providente. Nós não sabemos os planos, não temos revelação, senão aquilo que temos em Apocalipse, que o Senhor vai cumprir os seus planos. Mas nós sabemos, irmãos, que o Senhor está formando um povo, resgatando um povo, o tirando da terra do Egito e cumprindo todas as suas promessas, preparando esse povo para ser um povo salvo, um povo sacerdotal, preparando com a sua providência a libertação desse povo. Quando ele nos deu o seu filho, enviou o seu filho a esse mundo. Então Jacó crê no Senhor, ele obedece ao Senhor. O texto diz que ele vai para o Egito, ele para em Berseba, ele presta culto ao Senhor, e ele vai com toda a sua família, toda a sua descendência, ninguém ficou para trás. Ele vai para um bom lugar no Egito, uma terra para que pudesse viver bem com a sua família, a terra de Gósen, uma terra boa para pastores de gado. Então, esse texto, irmãos, mostra esse reencontro, depois de 22 anos. Esse texto, essa sessão que nós já argumentamos, José está vivo, isso tipifica a ressurreição, porque é como se ele estivesse morto. E o próprio Jacó, ele vai nos dizer no texto que já pode morrer. Ele vai nos dizer que viu José. Veja no verso 30. Disse Israel a José, já posso morrer, porque já vi o teu rosto e ainda vives. O seu filho estava como que morto, representando então, tipificando a ressurreição do nosso Senhor. E nós podemos ouvir também o eco dessas palavras, quando Simeão, ao ver Jesus Cristo, afirmou: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão, sim, muito mais do que Jacó. Jacó viu seu filho vivo, ele era governador do Egito. A sua descendência viveria, as promessas de Deus se cumpririam. Jacó então pode morrer em paz. Ele disse, eu posso morrer, José, eu sei que tu estás vivo. Ou seja, os planos de Deus vão se cumprir, estão se cumprindo e irão se cumprir. Porque por muito tempo, irmãos, isso pareceu confuso na mente de Jacó. Tristezas, mazelas, seus filhos vivendo uma vida terrível de impiedade, de pecado, tendo vendido o seu irmão, a família destruída, desfragmentada, a família do pacto, tantos anos de angústia, de tristeza.
Mas agora José está vivo, os seus irmãos se arrependeram, a família da aliança então está novamente reunida, todos cumprindo o propósito de Deus, descendo para o Egito. Então podemos morrer, porque sabemos que Cristo já veio. Todos os planos de Deus vão se cumprir. Todas as profecias se cumpriram na vinda de Cristo. A igreja, irmãos, será reunida, não importa a oposição, não importa o mundo, as guerras, o que vier a acontecer, a oposição de Satanás, do pecado e do mundo. Olhando para as Escrituras, olhando para as promessas de Deus, observando as evidências da sua ação providencial na história, nós podemos ter certeza absoluta. A palavra de Deus está se cumprindo, ela se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá. Principalmente nós que já temos Cristo, que já veio, que já cumpriu o seu ministério, já morreu, já ressuscitou, já vive. Nós o recebemos pela fé, embora não o vejamos literalmente, Ele está conosco. Então o Senhor vai formar o seu povo. Jacó diz: posso morrer em paz. José vive, e nós podemos dizer. Se chegar a hora, irmão, Jesus não voltar e tivermos que morrer a partir dessa vida, me lembro de uma citação de um grande homem de Deus, um servo de Deus, John Owen. Ao morrer, ele disse algo mais ou menos assim: eu deixo o navio, o barco da igreja, mas Cristo está nele. Ele não irá afundar, ele será guiado, ele será conduzido. Nós temos plena certeza disso. Tudo depende disso, de Cristo, da sua palavra, da sua presença. É o seu plano, as suas promessas que estão se cumprindo. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. A Ele pertence a glória, a salvação, Ele irá cumprir todos os seus planos. Então, o retorno de José é como que uma ressurreição. Jacó recebe o seu filho como que dentre os mortos, e ele é governante. Essa é uma boa nova incrível. E nós recebemos Jesus Cristo, o Filho de Deus que ressuscitou. Essa é a boa nova, que é proclamada a vida pela morte de Cristo. Ele venceu na morte. E aqui no caso também há uma boa vontade até de Faraó, que não é crente, não é da aliança, mas que foi liberto, salvo pela providência de José em prover grãos para o Egito. E Faraó parece bem disposto a receber bem, a abençoar a família da aliança. E José prepara um encontro também dos seus irmãos com Faraó, e ele orienta os seus irmãos. E para que até mesmo, irmãos, veja que eles descem para o Egito com seus bens, mas José sabiamente, estrategicamente, prepara esse encontro, e ele orienta, quando ele perguntar qual é o trabalho de vocês, vocês são homens de gado. Porque aparentemente os egípcios não gostavam muito de pastores de ovelha, que era a profissão. Os comentaristas dizem que a ovelha é um animal que a maneira que ela pasta destrói bastante. Um ambiente não é adequado, então, aquele ambiente para o gado. Então, os egípcios não se agradam desse tipo. Então, José orienta, e esses irmãos de José irão morar no Egito, irão até mesmo trabalhar para Faraó. Irão ter toda a provisão de Deus, toda a libertação necessária. Faraó vai dizer, no verso 47, a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faz habitar teu pai, teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe os chefes do gado que me pertence. Eles vão trabalhar para Faraó. Então, o Senhor vai cumprir os seus planos em tudo isso, mesmo que depois venha um Faraó que não seja grato a José e que oprima o povo, todas essas circunstâncias irão cumprir o plano de Deus. A escravidão, a angústia no Egito, o clamor do povo de Israel
lá na frente, quando o Senhor levantar Moisés para os livrar. Então as promessas do Senhor se cumprindo aqui em Gênesis, se cumpriram em Cristo Jesus e irão se cumprir na igreja. A pregação do Evangelho irá cumprir o seu propósito. Pecadores serão salvos, regenerados, mortos serão vivificados pela pregação do Evangelho, pelo anúncio de Jesus Cristo. Nós precisamos crer, meus irmãos, confiar em Deus, no seu poder, que Ele está cumprindo todo o seu santo propósito, mesmo que tudo pareça confuso e pareça que está indo para outra direção, o contrário. Pode parecer aos nossos olhos que ser um crente, nesse tempo em que vivemos, com a agenda do secularismo, do mundanismo tão avançada, pode parecer que é impossível a igreja ser preservada, mantida, quando observamos os rumos que esse mundo está caminhando para ele. Nós sabemos que o Senhor está conosco, estará conosco. Nós não devemos temer. Esse tema da soberania nos traz segurança da presença de Deus com o seu povo, as suas promessas que se cumprem. Então nós temos segurança ao ir à palavra de Deus, ao observar os feitos de Deus na história e aplicar a nós, a igreja, o povo de Deus da nova aliança. E saber que o Senhor está nos conduzindo e guiando as nossas famílias, as nossas vidas. Não é por acaso, as coisas não acontecem por acaso. Algo interessante, esse texto ele trata de um assunto que geralmente a gente gosta de pular quando lê a Bíblia, que é genealogias. Famílias. As genealogias são famílias. Deus lida com famílias da aliança. Os filhos são beneficiários do pacto. Sabemos que nem todos eram eleitos, mas eles tinham privilégios de serem filhos de crentes, de serem da igreja visível. E nós vemos que nessa genealogia de Israel especialmente, há um plano de Deus, há um número 70, um número que aponta para a perfeição, e uma providência através de Israel de abençoar todas as nações, aquilo que o Senhor havia dito a Abraão. Em Deuteronômio, eu convido o irmão que abra aí, por gentileza, Deuteronômio 32, 8. Preste bem atenção no que esse texto diz sobre a providência de Deus para com Israel e para com as nações. Parece que nós aqui no Brasil, em Alagoas, temos nada a ver com Israel, ou com o plano de Deus lá da antiga aliança, algo tão longínquo, tão distante de nós. Mas em Deuteronômio 32, 8, veja o que o texto bíblico diz. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, então há uma providência de Deus de distribuir territórios e herança às nações. Quando separava os filhos dos homens uns dos outros, ou seja, você não está onde está por acaso. Você não nasce onde nasce por acaso. Há uma providência quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou o limite dos povos. Agora veja, Deus diz aí como e por que Ele fixou esse limite, segundo o número dos filhos de Israel. Então esse propósito, esses números, essa ação de Deus, a formação de Israel como um povo, o pacto, a promessa, tudo isso, irmãos, se cumpre na igreja. Se cumpre em nós, o povo de Deus, o Israel de Deus, que é formado não de judeus apenas, embora os judeus também são salvos por meio de Cristo, mas por pessoas de toda tribo, língua e nação. E o plano do Senhor em Cristo é nessa diversidade de raças, de povos, de tribos, de línguas e nações, nessa diversidade de judeus e gentios, fazer um só povo, porque há uma só salvação. E isso vem para nós através dos judeus. Isso vem para nós através desse relato. Essa é a nossa história. Essa é a nossa grande história, a narrativa
das nossas vidas. Essas verdades chegam a nós por conta do que acontece aqui. Por meio dessa providência secreta e infalível, pelos instrumentos de Deus em toda a história da redenção, o Senhor então planejou abençoar todas as famílias da terra e chegou às nossas famílias. Chegou a nós. A pregação, fomos salvos. E agora os filhos também, os filhos da aliança, aqueles que nascem numa família crente, são beneficiários desse pacto. Crescem debaixo das promessas, do culto, das alianças, são participantes da igreja visível. E pela obra da graça, pela eleição da igreja invisível também, sendo eleitos de Deus. Então a esperança de Israel estava viva, seria cumprida. A esperança nossa da igreja, irmãos, também será cumprida. A promessa é para nós, é para os nossos filhos, é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Todos quantos o Senhor nosso Deus chamar, Ele está cumprindo esse plano, esse propósito, conduzindo a sua igreja. Então creia em Jesus Cristo, siga Jesus Cristo, confie nele como seu guia da sua vida, confie nele, sirva a Ele, adore-o, busque-o, seja então seguidor de Jesus. Nós como igreja, um povo sacerdotal, Ele está presente conosco. Ele esteve presente com Israel 400 anos no deserto. Por mais que as circunstâncias possam se tornar difíceis, o Senhor está conosco, com a sua igreja. O Senhor está formando um povo por meio dessas circunstâncias difíceis, de aflição. A nossa igreja, ela usa ali daquela visão de Moisés, quando ele tem aquele encontro com o Senhor, através da sarça, mas o entendimento da nossa igreja, da igreja presbiteriana, é que a sarça simboliza a igreja. É por isso que o Supremo Concílio entendeu que a pomba não deveria ficar, porque ela é um símbolo do Espírito Santo. Mas por que a sarça fica? Então, se foi uma teofania, porque se você ler e prestar bem atenção, havia um anjo ali, não era o encontro de Moisés ali, onde o Senhor diz, tira a sandália dos pés, porque a terra que estás é terra santa. Depois leia o texto, observe que havia um anjo, ele se encontrou com o anjo da aliança que é Cristo. E a sarça, então, representa a igreja que queima e não se consome. Então, essa ideia de que a igreja não passa por tribulação, ou que a igreja é formada sem passar por dificuldades, não tem base bíblica em toda a progressividade da revelação, desde o Antigo Testamento. E nós não devemos esperar que será assim agora, irmãos. Não devemos esperar isso, mas nós sabemos da presença de Deus e que a sarça arde, mas não se consome. E nós cremos então que a igreja de Cristo, como aquela sarça, arderá, mas não se consumirá, porque Cristo está presente. Porque Deus, o Senhor, está com o seu povo, onde quer que estejamos. Então podemos viver nessa terra, cumprir o ID, alcançar os confins da terra, ir para onde o Senhor nos enviar. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra para nos proteger. Isso não quer dizer que as coisas vão ser do jeito que queremos. Não sabemos o dia de amanhã, o que nos reserva, se bem ou mal. Eclesiastes fala disso. Nossa limitação, nós não temos conhecimento do amanhã. Não sabemos o que a igreja terá que passar nas próximas décadas, anos, se Cristo não retornar. Mas nós sabemos, irmãos, que Ele está conosco. Sabemos que aflições virão, farão parte da vida do povo de Deus. Morte, escravidão, governos tiranos. Mas o Senhor está conosco, Ele nos guia, Ele nos conduz. Há uma linhagem, uma descendência santa, os seus eleitos, o povo de Deus. A promessa é para nós, para os nossos filhos.
Ao descer para o Egito, Jacó poderia pensar: será que meus filhos não vão se desviar lá, vão se misturar com o Egito? E claro, isso era um perigo muito grande, e nós sabemos que houve uma influência, sim, daqueles anos ali no Egito, quando eles saíram, aquele culto ao bezerro de ouro, tudo indica uma lembrança do paganismo ali da terra do Egito. Porém, Jacó não deveria temer, irmãos, e nós não devemos temer, ser santos nesse mundo, viver nessa terra, cumprir os propósitos de Deus nessa terra. Será que os descendentes se esqueceriam da aliança, do pacto? Será que os nossos filhos? Será que aqueles que vierem depois de nós se esquecerão da aliança, do pacto? Irmãos, nós vemos na Bíblia, nós vemos na história de Gênesis, do Êxodo, nas Escrituras, nós vemos que a presença do Senhor garante essa vocação e eleição, prevalece os santos de Deus. Serão redimidos, serão salvos. A igreja será conduzida pelo Senhor. Então nós não devemos temer os dias maus, confiar no nosso Deus, na questão da aliança, dos filhos, da família, da descendência, aqueles a quem o Senhor nos der, cuidar os filhos que o Senhor enviar para nós, a descendência espiritual também, a igreja, o povo de Deus, os salvos que são reunidos à sua igreja. Muitas vezes olhamos e ficamos: será que não vão abandonar o Evangelho, Cristo, como Paulo ali aos Gálatas, preocupado, sentindo como que dores de parto até Cristo ser formado naqueles irmãos, porque eles ouviram a pregação e estavam voltando aos rudimentos, voltando à ideia de circuncisão. E Paulo escreve aquela carta e há então uma tratativa, um retorno, e nós cremos, irmãos, que o Senhor está com o seu povo, com a sua igreja, que todo o seu plano irá se cumprir. Nós não devemos então nos preocupar, ficar ansiosos, mas ser fiéis à aliança, andar com o Senhor, cumprir então o seu propósito para a nossa vida, pregar o seu Evangelho e crer que a sua igreja será preservada e continuada no decorrer da história. Então, que possamos guardar essas doutrinas, soberania de Deus, a doutrina da aliança, do pacto, da presença de Deus com o seu povo, a nossa responsabilidade, como José age ali diante de Faraó, na nossa relação com este mundo, o fato de que estaremos nesse mundo, na fornalha de ferro do Egito, ou saindo, ou no deserto dessa vida, indo para Canaã celestial, mas a presença do Senhor com o seu povo, com a sua igreja, e que isso, irmão, se estende também para as nossas famílias, para os nossos filhos, para todos aqueles quanto o Senhor nosso Deus chamar. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a compreender, a aplicar e a viver estes princípios na nossa vida e na igreja. Amém, irmãos? Irmãos, nesse momento nós vamos participar de um momento de profissão de fé. Vou chamar a nossa irmã Mônica, que vem à frente. Irmã Mônica é uma irmã nossa, ela é cristã, batizada, crente nesta igreja. Ela, por alguns motivos, não esteve conosco há alguns anos. E ela retorna à comunhão e o conselho nós decidimos que seria bom para a irmã Mônica e para nós como igreja também, que ela reafirmasse a sua fé, a aliança, o pacto. Porque, irmãos, a relação nossa com a igreja é uma relação de aliança. A igreja é uma instituição divina e humana, ela tem aspectos humanos, mas ela também tem aspectos divinos. A igreja é de Cristo. E o compromisso de cada membro aqui, o compromisso de todos nós é com Cristo, através dessa igreja. Quando somos recebidos na igreja, por meio do batismo, estamos em pacto com Ele, em aliança com Ele. Então, a nossa irmã irá reafirmar o seu compromisso de pacto, o seu compromisso de aliança com o Senhor,
E isso deve lembrar cada um de nós aqui do nosso compromisso também, que é um compromisso com o Senhor que nos resgatou, e se somos membros dessa igreja, fomos unidos aqui como igreja local, nesta aliança com o Senhor aqui, e é importante que andemos, então, nos relembrando e praticando esse compromisso que temos com o Senhor, nosso Deus. Irmãos, então, vamos proceder a esse momento de profissão de fé. O Senhor Jesus Cristo ordenou que os seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela declaração da mesma fé e pela esperança mesmas das promessas gloriosas. Então, a profissão de fé é a afirmação da nossa irmã, nossa afirmação, que nós temos a mesma fé, a mesma aliança, o mesmo pacto, o mesmo Senhor. Então, diante disso, eu vou fazer perguntas para a nossa irmã e ela vai, então, nesse momento, reafirmar a sua fé. Minha irmã Mônica, você crê em um único e verdadeiro Deus, distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual do nada fez os céus e a terra e tudo o que neles há, e os mantém governando todas as coisas, de modo que nada pode acontecer sem que seja da sua divina vontade, crê? A irmã crê e reconhece que foi concebida e nascida em pecado, que por natureza é inteiramente incapaz de praticar o bem e inclinada para o mal, que tem muitas vezes pecado por pensamentos, palavras e obras, achando-se sinceramente arrependida e pede perdão a Deus. Minha irmã, a sua fé se fundamenta unicamente no sacrifício consumado por Cristo na cruz, na eficácia da sua contínua intercessão no céu e nas promessas de que Ele deixou nas Sagradas Escrituras. A irmã crê que o Senhor Jesus Cristo, sendo o eterno Filho de Deus, movido de compaixão pela desgraçada sorte de nossa raça, fez-se filho da Virgem Maria, verdadeiro homem pelo poder de Deus, para tornar-se o único Redentor e Salvador dos homens, que Ele cumpriu os preceitos da lei divina pela sua vida imaculada, e na hora da sua morte na cruz, deu uma satisfação completa pelos pecados de seu povo, que ao terceiro dia ressurgiu dos mortos em sinal de estar satisfeita a justiça divina, e tendo subido ao céu, alcançou por sua intervenção a salvação dos que nele creem. A irmã crê nisso? A irmã crê também na necessidade de uma vida nova e santa para agradar o Senhor, provar a sinceridade da fé que declara, e promete fazer toda a diligência para obedecer os preceitos de Deus, contidos nas Sagradas Escrituras, invocando sempre para esse fim o auxílio do Espírito Santo, sem o qual não pode cumprir esses votos com fidelidade. A irmã ainda, como membro dessa igreja, promete submeter-se à disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo. Irmãos, diante disso, diante da profissão de fé da nossa irmã, ela reafirma o seu pacto, a sua aliança solene com o Senhor, onde o Senhor promete ser o Deus da nossa irmã e nosso, por meio dessa profissão de fé, e também da posteridade, da nossa posteridade. E nós, então, quando professamos essa fé, aceitamos Ele como o único Deus e prometemos lhe pertencer. A irmã, como já é batizada, ela já recebeu o símbolo desse pacto, então ela reafirma a sua fé, ela é unida à igreja nessa aliança, um retorno à igreja visível, então o seu pacto ele está reafirmado através desses votos diante do Senhor. Desse modo, então, irmãos, vamos orar. Convido os irmãos que fiquem em pé, vamos orar pela nossa irmã. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por poder nesse momento, publicamente, diante do Senhor, participar, ó Deus, dessa profissão de fé da tua serva, que retorna, ó Deus, à comunhão da igreja visível, desta igreja local, por meio dessa profissão, da sua fé,
ela como crente que é, batizada, serva do Senhor, e nesse momento, ó Pai, tem essa oportunidade de anunciar a sua fé e também de ser instrumento Teu para nos fazer relembrar dos nossos compromissos, da nossa unidade, de que somos um em Cristo, na mesma aliança, no mesmo pacto, e que possamos, ó Deus, recebê-la na plena comunhão, os direitos, privilégios e deveres da membresia dessa igreja. Abençoa, ó Deus, a sua fé, a sua caminhada, os compromissos solenes, ó Deus, que a tua serva acabou de fazer aqui diante do Senhor, que ela possa cumprir com o auxílio do teu Espírito em temor e tremor, e que o Senhor abençoe, ó Deus, a ela, a sua família, que o Senhor a use como instrumento para abençoar vidas na propagação do teu Evangelho, onde o Senhor a levar, estando com ela todos os dias da sua vida, lhe preservando e sustentando, usando o seu testemunho, usando, ó Deus, a sua vida, o evangelismo, a propagação das tuas verdades através dela, para que vidas venham ser abençoadas e alcançadas, ó Pai, para o teu evangelho. Você abençoa, ó Deus, a esta igreja, abençoa a irmã Mônica, toda a sua família. É o que oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmã Mônica, pode sentar, irmãos. Ela irá participar da ceia, né, como membro da igreja, tendo os privilégios. Na sequência, se ela quiser ficar também aqui, já irá participar. Irmãos, também nessa noite, nós temos nossa irmã Isabela Matos, filha do nosso irmão Gabriel, irmã Jayala. Nós convidamos que venham aqui à frente. Meus irmãos, nós temos então nossa irmãzinha Isabela, que se apresenta nessa noite para ser batizada. Os pais aqui se apresentam, trazem a sua filha, e eu faço a seguinte pergunta ao nosso irmão Gabriel e nossa irmã Jayala: é o desejo de vocês consagrar a Deus sua filha Isabela? Irmãos, então, tendo Isabela aqui, uma criança apresentada para ser batizada, os pais afirmando isso, eu quero trazer instruções à igreja sobre o batismo de Isabela. O batismo, irmãos, ele é um sacramento da nova dispensação, instituído por Cristo, é uma ordenança de Cristo, no qual a aspersão com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração do nosso coração pelo Espírito Santo, da adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Então, o batismo, ele tem esse significado, e ele também é o rito de admissão na igreja visível. Para sermos da igreja visível, nós precisamos ser batizados, é o símbolo do nosso pacto, da nossa aliança. Os adultos, no caso, aqueles na idade da razão, juntamente com a profissão de fé, mas no caso dos filhos, o batismo os coloca na igreja visível e debaixo dos privilégios do pacto, de ouvir a pregação, das orações da igreja, da comunhão dos santos. Então, por meio desse sacramento, Isabela, ela é membro da igreja, ela é admitida na membresia da igreja, onde nesse pacto o Senhor promete ser o seu Deus, né? E ela promete, no caso, os seus pais, nesse momento, ser o Deus dela, e no tempo devido ela irá professar a fé, é claro. Nossa igreja entende assim. Mas a ideia do batismo de criança, porque muita gente não entende isso no meio evangélico, é que Deus, irmãos, Ele salva adultos, pecadores adultos que se arrependem e creem, mas Ele também admite os nossos filhos na comunhão da igreja. Ele se compadece de nossa posteridade. Isso está lá desde o Antigo Testamento, no pacto com Abraão, Gênesis 17, 17. Então, embora os nossos filhos são filhos de Adão,
Eles nascem debaixo do pecado original, com natureza corrupta. Isabela tem essa natureza, mas o Senhor a aceita no número daqueles que constituem o seu povo, por causa do pacto. Em 1 Coríntios 7,14, nos diz que os filhos são santos, nesse sentido, da aliança, por causa dos seus pais. Então, os filhos dos crentes têm direito ao sacramento do batismo, da mesma maneira que os filhos de Abraão tinham direito ao rito da circuncisão. Irmãos, pare para pensar. Quer dizer que um filho de um crente do Antigo Testamento tinha mais privilégio do que o filho de um crente do Novo Testamento? Os filhos de Abraão eram circuncidados, eram incluídos na aliança, no pacto, mesmo que externamente, visivelmente. Nem todos eram eleitos, sabemos, mas eles tinham os privilégios dessa aliança e desse pacto. E os filhos dos crentes, agora na nova dispensação, no Novo Testamento, serão excluídos da igreja. Então, a Bíblia chama os filhos dos crentes de santos, 1 Coríntios 7,14. Eles são designados membros da igreja. Então, o Senhor não os teria tratado assim e ter dito das crianças que dos tais é o reino de Deus. Então, esse é um grande privilégio para Gabriel e Jaiala. Dedicar Isabela, sua filha, a Deus. Mas para isso, irmãos, hoje Isabela ela não pode professar a fé, isso vai ter o tempo, na idade da razão, no tempo devido. Ela precisará, sim, aceitar a Jesus como seu único Salvador, ser regenerada e salva, e nós devemos orar para que isso aconteça o quanto antes, e no tempo devido ela vai precisar professar a sua fé. Senão, ela é desvinculada da igreja visível. Ao fazer 18 anos, daqui a 18 anos. Pode. Se daqui mais 18 anos, né, Isabela? Quando você estiver grandona aqui na frente, se Deus quiser, se ela professar a fé, ela é recebida como membro da igreja, um membro comungante da igreja. Caso ela, irmãos, não professe a fé, que não é isso que devemos desejar, nós vamos orar, os pais, ensinar, trazer à igreja, instruí-la no caminho do Senhor, mas nós não estamos dizendo que ela é salva por esse batismo, ela precisará professar a sua fé. Ela precisará ter um encontro, sim, pessoal com Cristo, ser regenerada e salva, mas ela tem os privilégios da igreja visível. Ela é filha do pacto, ela é filha da aliança. Mas, né, eu chamo Gabriel, que responda aqui então, enquanto Jaiala acalma um pouco ali Isabela, representando aqui a família. Gabriel, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Crê no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Promete que, se o Senhor Deus conservar a vida de Isabela até a idade da razão, irão instruí-la na crença seguida pelo povo de Deus, como ensinada na Escritura. Promete ensiná-la a ler, para que venha ler por si mesma a Santa Escritura, orar por ela e com ela, servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade e de religião, e se esforçar por todos os meios designados por Deus, para criá-la na disciplina e na correção do Senhor. Promete ler a Bíblia com ela e trazê-la à igreja com assiduidade, ensiná-la desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele. Irmãos, diante disso, então, nós vamos orar, né? Vamos fazer uma oração, vamos aguardar a Isabela, ver se ela já está mais tranquila. Vamos orar.
Irmãos, vamos orar por Isabela e já pedir a bênção para o sacramento que será ministrado. Lembre, irmão, que esse sacramento, ele também é para nós, ao observarmos esse rito instituído pelo Senhor, lembrarmos do nosso batismo, lembrarmos que estamos em aliança, em compromisso com o Senhor, somos filhos do pacto, somos povo de Deus e temos compromissos solenes com o nosso Senhor. Vamos orar então. Senhor, nós te bendizemos, te adoramos, louvamos teu santo nome, porque o Senhor enviou a nós o teu evangelho da graça, do perdão de Cristo, nos uniu à tua igreja visível. E também, ó Deus, abençoa os filhos, os une a esse pacto da igreja visível, às bênçãos da aliança. E te pedimos, ó Deus, que abençoe Isabela, especialmente. Abençoa, ó Deus, a sua participação desses privilégios da igreja, do culto, de crescer numa família da aliança, de ser instruída pelos seus pais, desde a sua mais tenra idade, desse privilégio, ó Deus, de ser consagrada, oferecida a Ti, que o Senhor a receba, ó Deus, debaixo da Tua aliança, da Tua proteção, que o Senhor seja o seu Deus e Salvador, e que o Senhor a regenere, ó Pai, o quanto antes. Desde a sua mais tenra idade, é o nosso desejo e pedido, que o Senhor a santifique pelo Teu Espírito Santo, que ao chegar à idade da razão, ela venha ter a fé que vem do Senhor e te reconhecer e adorar, e que ela possa ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo por meio da fé, e tenha parte em todos os benefícios da sua morte, ressurreição e intercessão. Abençoa, Pai, esse rito do batismo. Hoje ela não pode ver, mas ela irá ver outras crianças sendo batizadas, e os seus pais irão lhe dizer que ela também foi batizada, talvez aí as fotos, como temos essa condição de mostrar, e que ela possa então assim entender, ó Deus, que ela é do teu povo, é do pacto, da aliança, que ela venha de fato crescer como uma crente no Senhor Jesus, que o Senhor lhe dê fé para isso, ó Pai, e a bênção do Senhor. Abençoa também nós que observamos esse sacramento, fortalece a nossa fé, ó Pai, somos teus, nos dá a valorizar os privilégios da aliança. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Como é o nome dela completo? Isabela Martins Matos, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, vamos orar? Senhor, nós te engrandecemos, ó Pai, por esse momento solene, abençoado por Ti, que o Senhor mesmo, ó Deus, venha no Teu tempo aspergir o sangue de Cristo sobre Isabela e uni-la a Ti pela fé salvadora, pela obra do Espírito. Ó Pai, abençoa os seus pais, dá-lhes sustento, não deixa faltar, ó Deus, coisa alguma, dá-lhes fé, perseverança, confiança em Ti. E também, ó Deus, abençoa a igreja, que a igreja toda receba Isabela na comunhão, que possa orar por ela, acompanhar o seu crescimento, ter nela um irmão, ó Deus, em Cristo entre nós. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo. Meus irmãos, nesse momento nós vamos para o sacramento da mesa do Senhor. Eu chamo os irmãos presbíteros, diáconos que irão nos ajudar. A distribuição. Meus irmãos, a instrução está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17.
Mas vamos ler mais na frente. Está aí a partir do verso 17. Mas nós vamos ler a partir do verso 23. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. A instituição da mesa do Senhor. Diz assim a Santa Palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Irmãos, então, nós anunciamos nesse sacramento a morte do Senhor. Ele morreu por nós, Ele nos dá vida. Nós temos vida por meio de Cristo. E nós já somos participantes das suas graças, dos seus méritos. Comemos do seu corpo, bebemos do seu sangue. Mas o Senhor nos dá esse momento para renovar as graças, o nosso compromisso com Ele. E tão certo quanto comemos do pão e tomamos do cálice, o Senhor mesmo nos alimenta espiritualmente. O Senhor mesmo nos dá o verdadeiro pão, que é Cristo, a verdadeira bebida, que é o seu sangue, que foi derramado por nós. E nós, irmãos, temos vida pela morte de Cristo. Temos vida, anunciamos que a vida vem pela morte, porque Ele pagou a nossa dívida, o escrito de dívida que era contra nós. Vamos orar separando esses elementos do uso natural. Eu vou pedir para o nosso irmão Diácono Emerson fazer essa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, estamos, Senhor, diante da mesa do Senhor, ó Pai, com, Senhor, os dons que o Senhor nos dá, o dom do pão, ó Pai, que é colhido, Senhor, que o Senhor dá através do trigo, Senhor, é uma dádiva do Senhor. O vinho, o suco da uva, ó Pai, que também é uma dádiva do Senhor, que é dada, Senhor, a nós, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para a nossa nutrição, ó Pai. Estamos diante deles neste momento, Senhor, para oferecer-lhes ao Senhor, assim como o Senhor nos dá, nós te oferecemos, ó Deus, para que, sendo tirados do uso comum, ó Pai, seja para nós de uso espiritual, Senhor. Porque o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que subiu aos céus e está sentado à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde vive para interceder por nós, se agrada de dar-se todo a nós, ó Pai, pelo Espírito, no sacramento da mesa do Senhor, onde somos fortificados, onde somos alimentados verdadeiramente do seu corpo e do seu sangue pelo Espírito Santo, que a nós é comunicado todas as graças das quais Ele conquistou para nós em sua paixão e em sua morte. Como nós acabamos de ler, ó Pai, todas as vezes que nos reunimos na igreja para partir o pão e para beber do cálice, nós anunciamos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor sofreu na cruz por nós, todo o sofrimento, toda a dor, tudo aquilo que o Senhor padeceu. E nessa anunciação fazemos até que o Senhor volte, onde nós, juntamente contigo, nos assentaremos na grande mesa e nos banquetearemos com aquilo que o Senhor pessoalmente tem de nos dar. Por isso, rogamos, ó Pai, ao Teu Santo Espírito que conosco está e em nós está, que nos abençoe, que nos faça, Senhor, deste momento, um momento em que saiamos daqui, ó Pai,
não só alimentados fisicamente, Senhor, porque assim como nós ingerimos o pão natural, ó Pai, e o suco de uva natural que nos alimenta e nutre o nosso corpo, o Senhor, através do Espírito, dá-nos de Jesus Cristo para nos alimentar espiritualmente, ó Pai, e nos fortificar. Por isso te agradecemos, Senhor, por todas as graças que o Senhor nos dá através dessa mesa sagrada, ó Pai, na qual nós também renovamos a nossa aliança contigo. Nos rememoramos, Senhor, a tua nova aliança, ó Pai, e renovamos todas as vezes que fazemos isso. Nós oramos em teu nome mesmo, ó nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina com o Espírito Santo, na unidade da divindade eternamente. Amém. Irmãos, essa mesa ela é do Senhor e ela é daqueles que estão unidos em aliança com o Senhor, membros de uma igreja, da igreja visível. Então, se você é membro de uma igreja cristã, verdadeiramente evangélica, uma igreja que prega o evangelho da graça, se você está em união com Cristo, através da igreja visível e especialmente também o ideal invisível, então você pode e deve participar desse sacramento. Se você por algum motivo não está em plena comunhão ou não é membro da igreja visível de Cristo, de uma igreja verdadeiramente cristã que prega o evangelho, que administra os sacramentos corretamente, onde há a disciplina bíblica, então você deve aguardar, esperar, estar nessa aliança pela profissão de fé e batismo para que possa participar dos sacramentos. Ok? Então, os demais, com autoexame, você não pode se autodisciplinar. Se houver algo impeditivo, isso tem que ser acompanhado pelo conselho, pelos presbíteros, pelo pastor. Não podemos nos auto-excluir da mesa. O texto diz que nós devemos nos examinar e participar. E se houver algo, então é necessário que haja um pastoreio, uma supervisão dos presbíteros. Então examine-se, coma, busque graça, fortalecimento através desse instante. Meus irmãos, vamos participar então do primeiro elemento, o pão. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, o partiu, o deu aos discípulos e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então nós vamos participar do pão representando o corpo que foi moído na morte. Ao Senhor agradou moê-lo. Ele, pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi então punido ali por nós na cruz do Calvário e deu o seu corpo como verdadeira comida. Então tomai e comei, isto é o meu corpo. Não se transforma literalmente no corpo do Senhor, não se transforma, o pão não deixa de ser pão, mas tão certo quanto comemos esse pão de trigo, que continua sendo trigo, espiritualmente o Senhor comunica graça a nós, o Espírito nos alimenta, pela fé nos fortalece, por meio da participação de Cristo e também por meio do sacramento, que é meio de graça. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Seu triunfo, meu gozo será.
irmão ou irmã foi omitido desse primeiro elemento, o pão? Se não, vamos participar do segundo elemento, o cálice. Meus irmãos, à noite que foi traído, o Senhor tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Nós vamos participar então desse segundo elemento, representando o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário por nós. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Algum irmão ou irmã foi omitido do segundo elemento? Se não, vamos orar agradecendo ao Senhor por esse instante. Peço ao nosso irmão presbítero Isvanildo que ore ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, graças te damos, ó Deus, por esse dia, o dia do Senhor, ó Pai, ao qual nós te rendemos graças, te rendemos louvores, ouvimos tão somente a Tua palavra, ó Deus, hoje pela manhã, ó Deus, onde o Senhor venceu a morte, ó Deus, e ressuscitou, ó Deus, para juntos estarmos contigo, ó Deus, nesse grande dia, ó Pai. Nós queremos estar agradecendo ao Senhor por tudo que aconteceu aqui, pelos batismos, ó Deus, da filha, ó Deus, do diácono Gabriel, da nossa irmã Jayala, pelo pacto da aliança, ó Deus, da nossa irmã Mônica, ó Pai, junto ao Senhor, ó Deus, juntamente com a Tua igreja, nós te louvamos, ó Deus, por tudo, ó Deus. Firma, ó Pai, a nossa fé em Cristo Jesus, ó Deus, nos dá, ó Deus, a cada dia, ó Pai, esta vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pai, para a glória do Teu nome, nós desde já bendizemos e oramos ao Senhor. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um cântico ou hino e depois farei a oração final, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice Amém. Vamos mais uma vez nos colocar de pé para louvarmos ao Senhor. Isaías 53. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência
Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus a quem servimos, te bendizemos, por estarmos aqui na Tua presença, Tua graça nos permitiu nos apresentar aqui diante dos Teus átrios, poder Te adorar, Te bendizer, prestar esse serviço ao Senhor de adoração. O Senhor é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. E abençoa, Pai, nossa semana que iniciamos aqui na Tua presença, nos dá graça e força para viver essa semana. E nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo que foi feito aqui, porque podemos Te bendizer, Te adorar e cumprir todo o Teu santo propósito, ó Deus, para esse dia e para esse momento. Também, ó Pai, queremos render graças ao Senhor pela vida de nossa irmã Letícia, que o Senhor abençoe, ó Deus, Tua serva, que o Senhor lhe dê graça, lhe dê sabedoria para viver a sua juventude. Abençoa, Deus, guarda a Letícia de todo o mal, protege, cuida dela espiritualmente, abençoa sua família, irmã Emily, seus irmãos. Abençoa, Deus, a tua serva em todos os seus caminhos, que o Senhor seja exaltado e glorificado em abençoá-la espiritualmente, em conduzi-la ao teu santo reino. Também, ó Pai, nós te agradecemos pelo recebimento de nossa irmã Mônica, porque ela tem buscado ao Senhor continuamente aqui, aprender mais de Ti, se dedicado a conhecer, tem submetido a Tua palavra, ao Teu Evangelho, e o Senhor também tem lhe abençoado na sua família. O Senhor abençoou o seu casamento ali com o nosso irmão George, os unindo, os ajudando, ó Deus, a estarem juntos. Muito obrigado, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito com eles, conduzindo, abençoando, guiando, estando presente, abençoando Bia também, cumprindo o Teu desígnio, ó Pai, nessa família. Abençoa todos os seus entes queridos, toda a sua parentela, que o Teu Evangelho, ó Deus, alcance, a pregação se propague, que o Senhor use a irmã Mônica como instrumento no seu casamento, ela como esposa, como mãe, que ela venha crescer em santidade, em santificação, que ela venha aprender, ó Deus, da Tua palavra, como se portar, como administrar a sua vida, de maneira que honre o Teu nome e seja santificado o nome do Senhor na vida dela. Também, ó Pai, nós queremos Te agradecer pela vida de Isabela, vida de Gabriel e Jayala, pela bênção que o Senhor lhes proporcionou, de lhes enviar Isabela. Abençoa, Deus, Isabela também na sua família, na igreja, ela como filha do pacto, que ela venha poder crescer guardada, protegida pelo Senhor, abençoada, e que ela venha experimentar a Tua graça o quanto antes, que os seus pais cumpram o seu dever de ensino, de instrução, que os principais a ensinarem Isabela, seja Gabriel, seja a irmã Jayala, que venham dar a instrução básica dos catecúmenos, do ensino, e que a igreja também, no tempo devido, venha cumprir o seu papel e que ela venha ter essa bênção de professar a sua fé no tempo do Senhor e ser parte da igreja visível como um membro comungante, participando assim também de todos os privilégios dos sacramentos, do sacramento da ceia. Assim, ó Pai, também Te agradecemos pela preservação do Senhor, dos filhos. Oramos pela vida de Esther, que teve passando mal, teve na sua saúde. Também Joaquim, que o Senhor possa protegê-los, guardá-los. Também oramos pelo nosso irmão presbítero Marcos, que o Senhor sustente, ó Deus, sua saúde. Ele tem passado mal, questões de pressão, que o Senhor dê graça ao Teu servo. Ajude ele a vencer esse momento de enfermidade. Cuida dele, irmã Zuleide também, ambos necessitam da provisão do Senhor para a sua saúde, do Teu cuidado. Cuida deles, ó Pai, espiritualmente também, fortalece a fé, trabalha nos corações em meio às dificuldades da vida, e que assim venha o Teu reino aos seus corações. Abençoa sua família, sua parentela toda, vários membros aqui da igreja e outros que conhecem o Teu Evangelho,
Que o Senhor abençoe essa família toda, ó Pai, com a Tua graça, com a Tua palavra. Também te agradecemos, ó Deus, pela vida de Bruno Martins e irmã Isabela Martins, que foram transferidos para a nossa igreja por carta de transferência ali de Mossoró, e tem já congregado aqui, tem servido ao Senhor, são fiéis, desejam te cultuar, te bendizer, estar em comunhão com a tua igreja, embora não saibam quanto tempo terão aqui na cidade, na região. O Senhor é quem sabe o tempo que o Senhor quer para eles, que seja conforme o teu querer e que eles venham experimentar da plena comunhão contigo através dessa igreja, que eles venham contribuir, somar, que o Senhor os guarde, os proteja também na sua vida aqui em Alagoinhas, abençoe o trabalho de Bruno, ajuda ele a vencer as dificuldades, ó Deus, a adaptação a outra cultura, trabalho de responsabilidade. Que o Senhor abençoe, ó Pai, que ele venha ter vitórias, que ele venha crescer, que ele venha ter plena condição de cumprir seu trabalho ali, que venha ser uma bênção na região, na igreja, na sua família. Abençoe também Isabelle no seu lar, como esposa, administração da casa, servindo ao Senhor, distante da família, que o Senhor venha estar com ela, ajudando ela a vencer qualquer dificuldade, ó Pai. E nos abençoa, Pai, todos nós, abençoa todo o teu povo, nos sustenta, nos dá graça, nos ajuda a confiar em Ti, como vimos na palavra, e conduz a Tua igreja. Possamos entender que a igreja é do Senhor, o Senhor a sustenta, o Senhor a preserva, o Senhor cumprirá todos os teus propósitos na igreja, e que o Senhor nos use como instrumentos teus, e que possamos ver e contemplar a tua providência, ó Deus, sobre esta igreja local. Também aqueles que têm se achegado, se aproximado desta casa, que o Senhor confirme nos seus corações o desejo de participar dessa comunhão, e que o Senhor ajude a vencer qualquer dificuldade que possa haver, para estarmos todos juntos aqui em plena comunhão, na Tua palavra e na adoração ao Teu santo nome, o nome do Teu Filho. Nos dá uma semana de paz, protegidos, guardados por Ti, nos abençoa, nos leva com a Tua santa graça, é o que pedimos, oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno, misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. Amém. Amém, irmãos. Poder sentar.